Olá, meu nome é Eduardo Nóbrega, eu sou apenas o idealizador do Recuperação ao Vivo e também do blog para dependentes químicos. Hoje nós vamos rever o vídeo de estreia do Recuperação ao Vivo com o psicólogo Daniel Andrade Coimbra a respeito das 3 fases da doença da dependência química. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Legal, primeiro agradecer então essa proposta do meu amigo Eduardo Nóbrega, né? Nosso objetivo aqui hoje é trocar algumas experiências com relação à questão da dependência química, né? A ideia aqui agora é a gente falar um pouquinho, né, sobre as fases da doença e todo desenvolver, né, nessa questão que envolve a progressão da doença da adicção, ok? Nós não temos a verdade absoluta sobre todo esse processo, né? Na verdade, eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, né, quais são as fases da doença da dependência química, e eu escolhi uma maneira simples, né, da gente poder estar fazendo isso, que seria uma abordagem onde um profissional vai ter esse entendimento, assim como também um familiar que nunca ouviu falar sobre as questões da dependência química, né, também vai poder presenciar essa palestra, e com certeza acredito que vai ser esclarecedor em algum momento para que você consiga tirar suas dúvidas e fazer os seus comentários, ok? Então, para isso, primeiro a gente vai dividir, né, as fases da doença em 3, né, sendo a primeira inicial, depois nós temos a fase crônica, a fase crucial e a fase crônica, né? Na primeira fase da doença, né, a gente vai falar sobre o uso do químico ocasional. Ninguém começa fazendo o uso de drogas em quantidades industriais. Todo mundo começa fazendo uso de droga simplesmente em festas, churrascos, confraternizações ou quando é convidado por uma outra pessoa, né? Então, às vezes, esse problema começa até mesmo dentro da sua casa, né? Esse problema, muitas vezes, né, ele ocorre no churrasco, junto com a família, onde a pessoa ingere pela primeira vez o álcool. É muito comum também hoje a gente poder observar, e dentro de empresas, né, aquelas saídas para o happy hour, para as festas, né, que geralmente acabam envolvendo o uso do álcool, o uso da droga, como uma recompensa num trabalho árduo de sexta-feira, de sábado, fechando o ciclo de todo aquele processo, né? Então, o uso do químico ocasional, ele ocorre geralmente aos fins de semana, sexta, sábado, domingo, né? E é algo ainda que não é tão comprometedor. Só que o que começa de um jeito termina do outro. Depois, né, do início do uso ocasional, a gente começa a ter o prazer constante pelo químico, né? Então, começa uma relação obsessiva com relação à questão do químico que está sendo usado. Começa um processo de uma obsessão, de uma ideia fixa, onde a pessoa, em alguns momentos, ela só fica pensando no que ela vai fazer para poder usar mais no dia seguinte, né? Então, como que isso funciona, né? O que é obsessão? Obsessão é aquela ideia fixa, onde a pessoa ela vai dormir num dia pensando no que ela vai fazer para poder usar no outro dia, que desculpa que ela vai conseguir dar para os seus familiares, para o empregador, para as outras pessoas, para que ela verdadeiramente consiga usar em todo esse processo, ok? Então, o que a gente pode observar, né, que é o que eu gostaria de transmitir para vocês? O que começa de um jeito, progride. E essa progressão, ela se atrela às questões da obsessão, né? O que é a compulsão, que seria interessante a gente já falar de início, né? A compulsão seria o ato repetido de se obter algo. Vamos usar um exemplo simples, né? Existem muitas pessoas que são compulsivos, por exemplo, por chocolate. Tem pessoas que, a partir do momento que compram uma caixa de chocolate, ela não consegue, né, se conter e ela só para quando aquilo acaba. O dependente químico, ele tem a mesma relação com a droga. Eu, em 17 anos de experiência, nunca vi um alcoólatra pegar uma garrafa de uísque, guardar em cima da geladeira e falar, olha, eu vou beber essa garrafa só quando meu neto nascer. É o contrário. A partir do momento que essa pessoa inicia o uso, ela não consegue mais parar. Ela só para verdadeiramente quando a garrafa seca. A mesma coisa com a droga. Eu nunca tratei de um dependente, né, que conseguisse guardar quantidades de droga na gaveta e falar, olha, eu vou deixar essa droga para usar só, né? Então, o que acontece? Tudo isso gera em torno da questão da compulsão e a obsessão. A intensidade e a frequência do uso, ela começa a aumentar. E essa necessidade aumentando, vai aumentando os comprometimentos que são gerados em função de toda essa questão do uso, né? Depois, ainda na fase, temos o aumento da tolerância ao químico. O seu corpo, ele é feito para expelir a droga, né? Por exemplo, o corpo, a todo momento, quando o alcoólatra, né, ingere o álcool, o que o corpo começa a fazer? Ele começa a metabolizar, né? Então, o álcool,
ele vai ser expelido pelo corpo através do suor, né? E o que acontece? Em determinado momento, é muito comum, às vezes, as pessoas me perguntarem assim, elas falam, poxa, Daniel, mas meu marido, ele começa, o pouco que ele bebia, já deixava ele em alguns momentos, né, alcoolizado. E hoje eu percebo que ele precisa beber mais para ficar alcoolizado. Isso é uma regra fisiológica, né? No início de todo esse processo, o pouco que você bebe já é o suficiente para que você fique num grau, né? Vamos colocar assim, em estar alcoolizado. E depois o seu organismo já sabe como combater essas substâncias. Então ele vai metabolizar cada vez mais rápido, né? Para que você ingira mais e você precisando ingerir mais álcool, precisando ingerir mais droga, você vai aumentar, né? Com certeza aí a quantidade de uso que você faz, tá? Na primeira fase ainda, né? Nós temos assim a diminuição da possibilidade de largar o químico. Ninguém começa usando droga acreditando que um dia vai ser internado. Ninguém começa usando droga acreditando que isso vai trazer problemas, né, na sua relação familiar, no seu relacionamento amoroso ou até mesmo no seu trabalho. E chega um determinado momento, ainda na fase inicial, que a pessoa ela começa a identificar que ela tem um problema. E ela começa a identificar que todas as tentativas em parar de usar drogas acabam sendo frustradas. Geralmente ocorre aqueles fenômenos que nós chamamos de transferências ou substituições. A pessoa acredita que a cocaína é o problema dela. Então ela para de fazer o uso da cocaína, mas continua a beber. Ou se não, se nós já temos um indivíduo que está usando crack, ele acredita que o crack é o problema dele. E ele fica usando cocaína e usando maconha, e bebendo, enfim, tentando substituir uma droga pela outra, né, na crença de que isso realmente vai ajudá-lo a controlar esse processo de uso. Mas isso é um auto-engano muito grande, porque em muitos momentos a dependência ela já está instalada. E por mais que você tente, né, absorver através de outras drogas, você sempre vai recair na sua droga de preferência. Então não adianta, né? Por isso que a gente é muito polêmico todo esse trabalho que fala de redução de danos para o dependente químico, né? Porque o dependente químico, a gente percebe que ele sempre volta na sua droga de preferência. Então, tentar transferir uma droga pela outra, infelizmente, nesses anos que eu tenho de experiência, eu nunca vi isso trazer um resultado mais positivo, né? Eu sempre vi as pessoas na sua droga de preferência, em alguns momentos conseguem, né, ficar só bebendo ou só usando maconha durante semanas, meses, mas o resultado final é sempre o mesmo, né? Por isso que a gente sempre fala num programa de uma abstinência total de todas as drogas. A gente deixa bem claro todo esse processo, né? Para que a gente verdadeiramente consiga identificar que droga, muitas vezes, na nossa definição, seria qualquer substância que altera o humor. Nessa fase inicial, acho que é interessante colocar isso para todos vocês, não tem dor, não tem sofrimento. A pessoa ela acabou de descobrir o paraíso. Ele vê o mundo mais colorido. Se é uma pessoa que está no ambiente escolar, ele ainda consegue, né, usar drogas e ainda consegue tirar notas razoáveis, ainda consegue ter um relacionamento no mínimo satisfatório com a família, né? Ainda consegue, se ele está numa relação com o trabalho, né, enganar seu chefe, ainda consegue produzir o mínimo necessário, mas as coisas começam a se complicar. E por que a recuperação, nessa primeira fase da doença, ela se torna difícil? Porque o dependente, né, ele acabou de descobrir o paraíso, como eu já havia dito anteriormente, né? E você falar para uma pessoa que está curtindo fazer o uso de droga, que descobriu ali um grande amigo, que ele vai ter que abrir mão dessa amizade é muito difícil, né? Porque ele não vê nada que nesse momento ainda possa fazê-lo pensar sobre a questão de que ele terá um comprometimento nessa relação do uso. Por isso que é muito comum as pessoas, quando iniciam o uso de droga, resistirem à discussão do problema, principalmente com os pais, quando descobrem precocemente, né? É muito comum um pai ou uma mãe descobrir, através de vizinhos ou através de outros amigos em comuns, né, que o filho está fazendo uso de droga. E, geralmente, esse pai e essa mãe, eles acabam sendo informados do uso de droga, tentam conversar com o filho e o filho resiste, porque ele não tem problemas com relação à questão do uso de droga, né?
E isso acaba tornando proporções, né, significativas, porque não há diálogo entre os familiares, né, não há diálogo entre o pai e a mãe, porque essa pessoa que está fazendo uso não reconhece nada com relação a perdas e danos ainda nesse processo todo, né. Geralmente, existem algumas pessoas que, forçados pelos pais, acabam fazendo, ainda inicialmente, né, nessa fase da doença, alguns tratamentos que também não trazem muitos resultados, como um tratamento ambulatorial. Não estou falando que o tratamento ambulatorial não funciona, né? Estou explicando que o tratamento ambulatorial, para uma pessoa que acabou de iniciar o uso de droga, ele não surte o efeito que muitos de nós esperamos, né? Que seria uma abstinência realmente total com relação às questões das drogas, né? Nós percebemos uma ambivalência muito grande no dependente, nós percebemos que, em muitos momentos, ele frequenta um consultório, ou ele se trata com um psiquiatra ou com um psicólogo pressionado pela família, né? E isso é algo que realmente já é um início, onde essa pessoa vai conseguindo colher algumas informações e já vai se conscientizando das consequências que isso pode futuramente trazer se ele continuar usando. Mas, geralmente, não é tão efetivo ainda. Por isso que muitas filosofias, né, de programas de autoajuda, falam que realmente as pessoas só se recuperam quando elas chegam num determinado momento de uma situação desesperadora, ou aquilo que alguns chamam de fundo de poço. O que é o fundo de poço? É o limite de dor, de sofrimento, né? É uma situação onde a pessoa diz para ela mesma, fala, olha, eu não aguento mais viver dessa maneira. Então, e depois dessa fase da primeira fase da doença, né, nós vamos partir para a fase crucial, né? Ou seja, na fase crucial, a frequência, a intensidade, né, já começa o quê? Aumentar nesse processo todo, né? O que nós encontramos já na segunda fase da doença? É legal a gente falar assim, não digo algumas histórias, mas colocar alguns fatos para vocês, porque se você tem um filho que está passando por esse processo com um familiar, às vezes você já vai começar a identificar, né, alguns comportamentos semelhantes ao que ele faz quando ele usa, né? Então, nessa segunda fase da doença, que a gente chama da fase crucial, o que nós já temos aí? Nós temos uma conduta escandalosa e agressiva. Então, por exemplo, sabe aquelas festas de finais de ano, onde você vai passar junto com seus familiares, todo mundo se reúne, e de repente tem alguém ali que bebe demais, que acaba discutindo ou brigando, né, com seus outros familiares. Ocorrem muitas brigas de trânsito, porque a pessoa ela já está alterada, né, em função do uso, e ela está num processo de impaciência, de intolerância muito grande. Então, a todo momento, né, é uma pessoa que acaba se colocando numa situação de risco, e muitas vezes se comportando com uma conduta escandalosa e agressiva, né, criando dificuldades no relacionamento com o outro, né, muitas vezes bebendo demais numa festa, né, que nem já foi colocado, e acaba brigando, discutindo com os outros familiares, e muitas vezes por motivos torpes, por coisas que não têm fundamento nenhum, né, que só se criam em função dessa pessoa estar alcoolizada ou sobre o efeito do uso, né. Depois dessa conduta escandalosa que a gente encontra na segunda fase, nós temos também aquilo que a gente chama de promessas e resoluções frustradas, né. Então, nesse momento, o dependente, ele olha para ele mesmo, ele fala, nossa, o que eu estou fazendo na minha vida, né? E pressionado pelos familiares, muitas vezes ele começa a fazer algumas promessas, não só para ele, mas como para os outros, né? De que ele vai parar, de que ele vai mudar, de que nessa semana ele não mais vai fazer o uso de droga, né? Ele promete para uma mulher ou para uma namorada que realmente essa foi a última vez que ele usou, e ele não vai mais fazer o uso de droga porque ele quer continuar com essa namorada, ou porque ele quer continuar no emprego, ou ter um bom relacionamento com a família, né? Mas, infelizmente, essas promessas, essas resoluções são todas frustradas, né? Porque a droga transforma a pessoa em algo que ela não gostaria de ser, né? Essa é a nossa realidade. A droga, né, ela proporciona com que a pessoa se torne, né, algo que não só ela não gostaria de ser, mas que ela não compreende. Então, todas essas promessas que ela faz para ela mesma e para os outros acabam sendo frustradas, né? E os esforços, né, contínuos para tentar, até certo ponto, parar de usar, todos eles fracassam. Em algum momento de reflexão, o dependente que está no processo de uso, ele tenta parar por conta própria,
né? Ele olha, ele percebe o quanto que isso está atrapalhando, o quanto que a família se entristece em vê-lo dessa maneira, né? E ele acaba, até certo ponto, se esforçando para tentar parar. Ele tenta evitar algumas pessoas que frequentemente usam com ele. Ele tenta evitar, né, aquelas situações que nós chamamos de situações de risco, né? Que são lugares, que são ambientes, que são pessoas, que proporciona todo aquele meio, né, para a questão do uso. Só que, infelizmente, ele percebe que esses esforços dele também, de tentar se manter longe dessas pessoas, desses meios, também acabam, né, fracassando, porque, como já foi dito, a droga é algo muito maior do que ele, né? E a gente percebe também, nessa fase crucial, a perda de todos os interesses. É muito comum nós identificarmos, né, até mesmo em centro de tratamento, pessoas que já tiveram muito sucesso com a música, pessoas que se destacaram até mesmo na escola, nas questões que envolvem esporte, né? Em qualquer outra questão de cursos, né, que as pessoas se destacavam, seja no inglês, seja em qualquer outra coisa, e de repente essas pessoas perdem por completo o interesse pelo esporte, por uma luta, ou até mesmo por qualquer outra coisa que a pessoa sempre desejou, ou teve como hobby, ou sempre demonstrou muito interesse. Por que que isso acontece? Porque a pessoa, ela infelizmente, acaba vivendo para usar e usando para viver. Essa pessoa, ela perde o interesse não porque ela deixou aquelas atividades, mas porque realmente a droga, né, e o álcool já entra num processo de dominação desse ser, né? Nessa frase crucial, nós temos alguém que já está sendo dominado pela droga. Então, é muito comum nós observarmos, né, jovens que começam a fazer cursos e param, que não sabem, né, que curso universitário querem fazer, a todo momento estão mudando. Uma hora tem ideia de fazer um curso de direito, de medicina, ou até mesmo de psicologia para, né, para tentar trabalhar no futuro aí depois de formado, e ele acaba que não é uma falta de um processo de orientação, né, que a droga, infelizmente, acaba dominando esse ser e ele não consegue dar continuidade em nada do que ele começa, ok? E depois nós temos também, que isso é muito comum, né, por parte dos familiares, por isso que é interessante vocês conseguirem entender esse processo todo, não só do dependente, mas da família, tem intenção de mudar de residência ou cidade, né? É muito comum, às vezes, algumas mães e pais falarem que o fulano, né, seu filho, que infelizmente está nesse processo de uso de droga, ele sempre foi uma pessoa muito boa, concordo, né? E o que o estragou ele foi a droga, né? E o que estragou ele foi o filho do vizinho, que nem muitos deles colocam, né, essa situação. Eu acho uma situação, até com todo respeito, engraçada, porque às vezes foi o teu filho, né, que apresentou droga para o filho do vizinho. E o familiar, ele fica acreditando que muitas vezes é o bairro, são os vizinhos que acabam incentivando o seu filho a fazer o uso de droga, né? E uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês, né? Se não for o João ou o José que mostrou a droga para o teu filho, vai ser o Pedro, né? Ou vai ser um outro Zé qualquer, vai ser qualquer outra pessoa que, infelizmente, nesse processo de uso, vai apresentar a droga para o teu filho. Então, é uma história onde nós não temos culpados, né? Nós somos todos vítimas, né, desse processo todo. Mudar de residência, mudar de bairro, mudar de cidade, não vai resolver o problema. Às vezes você gosta do lugar onde você mora, você comprou uma casa com muito sacrifício, aí algumas atitudes desesperadas por parte da família faz a família mudar até mesmo de estado, faz o pai perder o emprego, ir para um outro lugar, depois acaba que você vai viver mal, longe daquelas pessoas que você conhecia, e como droga tem em qualquer esquina, né, a probabilidade do teu filho voltar a usar ela vai ser muito grande. Isso não se resolve, isso não resolve esse problema, né? Essa não é uma atitude que vai proporcionar recuperação, né, para essa pessoa. Aí nós temos outro tópico, né, nessa fase crucial, que fala sobre as questões da família, né, diz que os familiares se esquivam, né. Então, é muito comum, às vezes, alguns familiares receberem cobranças dos seus irmãos, né, falando que você, né, pai ou mãe, não está sabendo como lidar com seu filho, né. E depois que muitos
até mesmo desses tios, tias tentam ajudar e veem que não conseguem ter um resultado efetivo, eles se esquivam, porque isso é uma situação muito problemática, e as pessoas tentam, em alguns momentos, levar para terapeuta. Alguns familiares acreditam que se o sobrinho for, por exemplo, para uma igreja, ele vai conseguir se libertar desse processo todo, ou que ele até mesmo vai se curar, né? E depois essas tentativas todas acabam se frustrando, porque nós não conseguimos nada efetivo, né? E o que acontece nesse processo todo? A família acaba se esquivando, né? Porque é difícil realmente você ter alguém, né, dentro da tua casa que faz uso de droga, né? Só quem passa por essa situação, né, sabe dizer e sabe colocar para nós o quanto é uma situação complicada, né? Você viver nessas condições com um adicto dentro de casa, né? Aí depois nós temos, né, nessa fase crucial, a questão dos problemas do trabalho e do dinheiro, né? Então, por exemplo, se essa pessoa ainda trabalha, vamos colocar em um jovem de aproximadamente 23 anos de idade, vamos supor que ele tem um trabalho numa empresa onde seja um trabalho comum de produção de série, e ele monta por dia, vamos dar um exemplo aí, 50 celulares, né? O que começa a acontecer, né? Nessa segunda fase da doença, o rendimento dele começa o quê? A diminuir. Se ele tinha capacidade de montar 50 celulares por dia, ele já não consegue mais montar 30, 25, 20 celulares naquele momento. Por quê? Porque ele vai trabalhar muitas vezes sob efeito do álcool, da droga, ou porque ele usou muito no dia anterior, né, e consequentemente ele não vai conseguir, né, ter habilidade suficiente para poder desempenhar esse mesmo trabalho. Ele começa, né, a muitas vezes criar situações para poder sair mais cedo do trabalho, né? Começa a receber cobranças por parte do seu encarregado, né, que vê todo esse processo e tenta conscientizá-lo, ou até mesmo perguntar o que está acontecendo, mas ele não se abre, né, porque ele tem um medo muito grande de ser demitido da empresa. Então, o rendimento dele, nas questões do trabalho, começam a cair por completo, né? Isso é um índice para você que trabalha dentro de uma empresa e para você que tem aí um cargo de chefia, é muito interessante você olhar para as questões que envolvem as faltas, as licenças, né? E tentar entender a questão da produção. Por que aquele empregado, né, produzia X por dia e porque hoje ele não está conseguindo mais manter essa produção? Pode ter certeza que algum problema aí existe. E muitas vezes esse problema é o uso do álcool, da droga. E existem algumas pessoas, né, que acabam até mesmo fazendo uso de droga dentro da empresa, né? Acabam fazendo uso de droga dentro do banheiro da empresa, ou até mesmo antes de usar. Então, nós temos um índice muito grande também de pessoas que acabam se acidentando dentro do ambiente de trabalho, né? Tem algumas empresas aqui da região, né, que nós percebemos que muitos acabam até pedindo exames toxicológicos admissionais no processo de recrutamento e seleção. Por que eles fazem isso? Porque a própria empresa já sabe, né, que um funcionário que faz uso de droga, em algum momento vai trazer ou vai gerar certas dificuldades para essa empresa. Essa não é uma visão necessariamente preconceituosa, é uma maneira, no meu entendimento, da empresa também se resguardar e dessa pessoa tentar entender, né, buscar uma maneira de se recuperar, de se tratar, para depois, é claro, né, permanecer no mercado de trabalho, para depois ter as oportunidades que nem todos os outros têm. O que mais que nós temos na fase crucial? Nós temos aqui a tolerância do químico já diminuindo. Olha que interessante. No início, as pessoas começam a fazer um pouco que usa, né, já deixa ele no estado de loucura, né, intenso. E agora a pessoa, a todo momento, ela tem que usar cada vez mais para ela poder chegar, né, num estágio onde ela vai ter aquele efeito de loucura que ela tinha inicialmente. Então, o corpo, em determinado momento, ele já sabe como combater essa substância. Por isso que a pessoa vai aumentando cada vez mais, né, as doses da droga, ou cada vez mais ela vai consumindo bebida alcoólica, porque ela já não consegue, né, se manter naquele estado, né, de loucura que ele conseguia anteriormente. Então, ele precisa cada vez beber mais, né? E nós temos aqui já o começo da deterioração física, né? Para os usuários de cocaína, nós temos aí a questão da dentição, já muito comprometida em função do uso da droga.
Para aquelas pessoas que usam o crack também, nós temos consequências não só como a dentição, mas é muito comum vocês identificarem, né, os dedos das mãos, né, as unhas, é muito comum você perceber, né, no dependente químico, ainda mais aquele que está vivendo numa situação de rua, né, todos esses sintomas, né, que envolve a dentição, que envolve os dedos, que envolve o total desleixo, né, que essa pessoa vai se tornando. Nessa segunda fase da doença, já existem algumas pessoas que buscam tratamento, né, sejam motivados pela família, ou sejam até mesmo por conta própria, porque nessa segunda fase da doença, já existe aquilo que a gente chama da dor de sofrimento. Esse dependente, ele não olha mais para a droga como sendo algo que esteja relacionado só à questão da diversão, só à questão da descoberta do paraíso. Nessa segunda fase da doença, essa pessoa ela começa a perceber que todos os esforços dela em tentar parar de usar, né, foram frustrados. Ela percebe que ela está levando uma vida, né, muito pobre espiritualmente. Ou seja, essa pessoa, ela já perdeu por completo, né, até mesmo a questão da dignidade, do respeito, já não vive mais com a família, já não consegue mais se encarar de frente. Então, nesse momento, nós já temos algumas pessoas que têm um honesto pedido de ajuda e que começam a entender que não conseguem sair dessa condição sozinhos e acabam procurando os pais, ou amigos, ou até mesmo profissionais para falar, olha, eu tenho um problema, que eu faço uso de droga e eu não consigo parar, né? Então, nessa segunda fase da doença, até mesmo as internações dentro de clínicas especializadas, também alguns tratamentos ambulatoriais, né? E é o que a gente fala, algumas pessoas precisam, né, sofrer, vamos colocar dessa maneira, ou ter maiores consequências para poder se libertar de todo esse processo, né? Infelizmente, é assim que muitas dessas pessoas aprendem. E nós temos na fase 3, né, que seria a fase crônica da doença, né? Um dos primeiros sintomas que nós temos na fase crônica seria a mente prejudicada. É muito comum, hoje, trabalhando dentro de clínica, nós encontrarmos pessoas já com duplo diagnóstico, pessoas que, infelizmente, já desenvolveram outras comorbidades. Então, hoje a pessoa ela chega para um tratamento, um histórico de uso de álcool, droga, mas infelizmente, depois de fazer uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica, nós percebemos que essa pessoa também tem alguma depressão, tem um transtorno de bipolaridade. Infelizmente, nós temos muitos sintomas de esquizofrenia, e principalmente causado pela maconha, né? Então, é muito comum nós observarmos pessoas que vêm para um centro de tratamento e depois que passam pelo processo de desintoxicação, ainda têm sintomas, né? Que são muito esquizofrenia. As pessoas acabam vivendo num mundo paralelo. Nós percebemos alguns pacientes que em alguns momentos se isolam, que conversam sozinhos, que mantêm sempre aquele olhar paisagem, né, desconexos de tudo que a gente está fazendo. Então, são pessoas que, infelizmente, acabam apresentando, assim, outros sinais e outros sintomas de outras comorbidades, ok? E isso é algo que precisa ser trabalhado, porque o uso de droga para essa pessoa é algo que ele não deve mais acontecer, porque a pessoa não quer, que é isso que a gente tenta trabalhar dentro do centro de tratamento, e também mais, porque nós já temos uma mente prejudicada, nós já temos um ser humano ali que, se ele continuar fazendo uso de droga, ele vai ter comprometimentos que em alguns momentos já sejam irreversíveis, né? E o que eu vejo muito, a questão da maconha, que muitos colocam e fazem a apologia como sendo algo que não traz consequências. É claro que traz. Os maiores índices que nós temos de paciente em esquizofrenia só fumavam maconha. Então, a maconha, infelizmente, é uma droga que potencializa o desenvolvimento de transtornos e principalmente a esquizofrenia. Então, esse argumento de que a maconha é natural e de que isso não vai levar a nenhum tipo de problema, isso é um auto-engano muito grande, né? Tomem cuidado, né, com esse tipo de pensamento,
porque a maconha é uma droga muito utilizada hoje pela juventude, mas o que eu posso falar para vocês como profissional é que o que eu mais vejo dentro de clínica, de hospitais psiquiátricos, de pessoas que têm o transtorno da esquizofrenia, a grande maioria deles usavam e usaram durante muito tempo a questão da maconha. Então, a gente precisa ter um olhar, né, mais crítico para todo esse processo aí. E depois nós temos, né, ainda na terceira fase da doença, a fase de qualquer iniciativa. Como que vive uma pessoa que está numa fase crônica? Geralmente, hoje é muito comum nós recebermos algumas internações de pessoas que já estão vivendo em situação de rua, que o pai e a mãe, infelizmente, já não suporta mais lidar com essa situação, e a única solução que viu para também não morrerem, vamos colocar assim, afogados juntos com esse dependente, foi fechar as portas, porque todas as outras tentativas não funcionaram, né? Então, é a total derrota, né? É o desleixo. Muitas vezes, essa fase crônica da doença, né, dentro de algumas entidades aí de autoajuda, ela é colocada como uma fase do porco, né? Então, o que isso significa, né? A pessoa, ela não tem mais autoestima, ela não se importa mais com a aparência, ela não se preocupa mais com as questões que envolvem a higiene, né? É uma falência por completo da parte física, da parte mental e da parte espiritual. Quando essa pessoa vem para o tratamento, né? Geralmente nós temos ali alguém que verdadeiramente já vem com um sinal claro de derrota. Porque esse sim seria, vamos colocar dessa maneira, a pessoa mais fácil da gente conseguir recuperar. Porque é aquele que verdadeiramente já vivenciou e já passou por todas essas fases, então entende que o uso de drogas só trouxe consequências danosas e desastrosas para a sua vida. Então torna-se um pouco mais fácil você conscientizar uma pessoa como essa, porque tudo que foi falado aqui, ela já passou por todo esse processo, né? Então, é como se nós disséssemos assim, essa pessoa, muitas vezes, que chega nesse fundo de poço, nesse limite de dor e de sofrimento, ela torna-se mais maleável dentro de um processo de recuperação, né? Porque ela aprendeu pela dor, né? Todas as questões que envolvem as consequências do uso de droga. Bom, eu coloquei aqui para vocês, assim, rapidamente, de uma maneira simplificada, né, as 3 fases da doença. Então, vou abrir agora para o Eduardo colocar alguns comentários para a gente aí, ok? Tem uma questão muito interessante, a gente recebeu por e-mail, que nem todas as pessoas, de repente, que estão na fase inicial, de repente, são dependentes químicas. A pessoa que parece estar numa fase inicial de uso de drogas, de repente, é um dependente químico. Muitas famílias acabam internando precocemente uma pessoa que está numa fase de experimentação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Lembrar, né, que a internação é o último recurso, ok? Agora, o que vai fazer nós conseguimos distinguir um usuário social de um dependente químico é o tempo, né? É o tempo que vai colocar isso para nós e as consequências do uso na vida de cada um. Realmente, existem muitas pessoas que passaram por esse processo de uso, alguns até mesmo abusaram um pouco mais ainda, mas simplesmente em determinado momento de vida, eles abriram mão por completo da questão do uso da droga, até mesmo da bebida, e isso é algo que não faz falta para ele. Agora, o dependente químico, ele é diferente. Né? O dependente químico é aquele que, a partir do momento que deu início, ele nunca mais ele conseguiu parar. Então, o que vai mostrar para nós, né, para você que fez essa pergunta, se determinada pessoa é dependente químico, é usuário social, é o tempo. E olhar para esses sinais, para esses sintomas, para a questão da progressão dessa doença ou não na vida dessa pessoa. Né? Então, por exemplo, todo mundo, vamos colocar assim, né, é difícil hoje nós acreditarmos que parte dessa nossa juventude vai passar por tudo isso que a gente vive sem experienciar o uso de droga, né? Alguns vão experimentar e vão ficar só no processo de experienciação e outros, infelizmente, vão desenvolver essa doença, né? E o que vai fazer, né, você conseguir diagnosticar, né, se essa pessoa é um usuário, é um dependente, é o tempo,
as condições onde essa pessoa se submete e principalmente as consequências que isso tem trazido para a vida dela. Por exemplo, um dependente químico, quando começa a acabar o dinheiro, começa a acabar a droga, ele entra em total desespero. Né? Um usuário social, ele encara aquilo como se fosse algo normal e ele vai embora para casa e ele dorme. Ele vai trabalhar na segunda-feira, ele vai trabalhar na terça-feira, ele fica 15, 20, 30, 60 dias sem usar nada. Agora, o dependente químico, ele não consegue ter esse controle, né? Então, a intensidade, a frequência, né, os comprometimentos que isso traz para a vida do indivíduo, tudo isso faz com que a gente consiga identificar se essa pessoa só passou pelo processo de experienciação ou se ela, infelizmente, vai desenvolver, né, a dependência aí ao uso de drogas ou álcool. Que você falasse um pouco da importância do tratamento familiar, né, da importância que tem o familiar estar acompanhar de perto o tratamento do seu familiar, mas, sobretudo, saber os seus limites, saber até onde ela pode ir, até onde o pai, a mãe, o irmão, o tio podem ir, né, na questão do envolvimento, em qualquer uma das 3 fases. Eu gostaria que você faça um pouquinho disso para a gente, Dani. O entendimento de todo esse processo e a informação é de fundamental importância, né? Fazer uma analogia simples. Uma mãe que em algum momento vê o filho se afogando, vamos criar uma situação, numa lagoa, mesmo sem saber nadar, essa mãe, ela instintivamente, vamos colocar dessa maneira, ela vai pular nessa lagoa para tentar salvar esse filho. E muitas vezes o resultado é triste, né? Porque acaba se afogando o filho e a mãe, né? Então, eu te pergunto, né? Por que um bombeiro, vamos colocar dessa maneira, tem uma maior probabilidade em resgatar essa pessoa que está se afogando do que essa mãe que pulou em desespero para tentar salvar o teu filho, né? A resposta é porque o bombeiro, ele é preparado, ele é treinado para lidar com situações como essa, né? E ele tem toda uma habilidade, né? E recursos quando ele se depara com alguém se afogando, ok? Então, se a gente for fazer essa analogia simples, a gente vai falar da questão do entendimento, né? Da questão da codependência. É de fundamental importância que a família, ela consiga se interagir, né, com essa problemática da dependência química, que ela entenda quais são os sinais, quais são os sintomas, que ela aceite isso na realidade dela, porque tem muita família que esconde. Você não vai conseguir esconder isso durante muito tempo. Você pode esconder isso no primeiro mês, nos primeiros 2 meses, você pode querer não enxergar que teu filho faz uso de droga, né? Mas a melhor coisa que você faz é você admitir que isso, infelizmente, acontece para que você busque novos recursos. E você não precisa ter vergonha disso, né? Porque a vergonha é algo que vai proporcionando com que você, vamos colocar assim, tampe o sol com a peneira, com que você não se mova, com que você faça vistas grossas para tudo aquilo que está acontecendo. E isso vai te prejudicar imensamente. Então, toda família que passa por isso, é necessário buscar uma ajuda especializada, né? Nós temos aí os grupos de Amores de Gente, de Al-Anon, de Naranon, que são recursos que são gratuitos, que ajudam milhares e milhares de famílias, né, a tentar se reestruturar e identificar como lidar com esse problema. Lá você vai encontrar pessoas que têm o mesmo problema que você, um familiar que ama e que, infelizmente, está fazendo uso de droga e que, infelizmente, está nesse processo, né, destrutivo em sua própria vida, tá? Então, o que ocorre nesse processo todo? Dentro do grupo, você não só vai aprender um pouco como lidar com essas situações, mas você vai começar a criar habilidades, né? Você vai começar a criar habilidades, vai começar a ter uma estratégia de como lidar com essa situação, né? Nós vemos, né, é muito comum, a gente identifica filhos que só conseguiram vir para um tratamento a partir do momento que a família começou a frequentar os grupos de ajuda, porque a família não sabia como lidar com a situação, né? Nós temos outras pessoas que acabaram entendendo que quem usa droga é ele, então ele que precisa ser ajudado, porque eu não tenho problema nenhum. É claro que você tem problema. Você está vivendo com uma pessoa doente dentro da tua casa, né? O telefone toca de madrugada
e você sai correndo para atender o telefone porque você não sabe, né, que notícia você vai receber. Você, familiar, muitas vezes não consegue dormir. Até mesmo o seu rendimento no trabalho cai. Tem algumas mães que já não se cuidam mais. Tem alguns pais que, você olha, nitidamente eles envelheceram 10, 20 anos. Porque não tem mais sossego, não tem mais tranquilidade, né? Então a família toda está doente. A família toda precisa de ajuda, né? Tem irmãos mais velhos que já saíram de casa, porque não aguentam mais, né? O dependente todo dia ali roubando, criando situações, discutindo, brigando, né, com a mãe, com o pai, e ele já se casa mais cedo, ou ele já acaba tomando outra atitude na vida dele, né? Então, você, familiar, que está passando por essa problemática, você precisa de ajuda. E ajuda não é só internar o seu filho, né? Como se eu estivesse internando ele e me livrando do problema, porque depois a clínica vai devolver ele para você. Então, se você não souber como lidar com ele depois, né, e não criar essas habilidades, que é o que possibilita um bombeiro, vamos colocar assim, resgatar uma pessoa que está morrendo afogada, né? Você vai ficar de novo na mesma situação inicial que te fez optar pela internação dessa pessoa. E outra, você precisa se desligar emocionalmente. A tua felicidade não pode depender da felicidade de quem está usando droga. É difícil falar isso, é. Eu sou pai também, eu tenho 2 filhas, né? Agora, a tua felicidade, ela não vai poder depender da felicidade do teu filho, porque a dependência química, infelizmente, é uma doença que transforma as pessoas, como eu já disse, em algo que elas não gostariam de ser. Mas você precisa fazer o mínimo, e sabe qual que é o mínimo da tua parte? É você estar fazendo de tudo o que você pode para você ajudar teu filho, né? Para você poder ajudar teu filho. Então, você precisa adquirir conhecimento. Você precisa, se for necessário, fazer uma internação, procurar ajuda para esse teu ente querido, para você poder também colocar a sua cabeça quando você for descansar, fiz de tudo que eu podia. Se ele hoje está se drogando, ou se infelizmente hoje ele já não está mais entre nós, que isso é muito comum acontecer, eu fiz o que eu pude, né? Então o familiar precisa ter esse sentimento também, de entender que ele usou de todos os recursos para tentar ajudar essa pessoa. Gostaria de deixar as últimas palavras, então, ao Daniel, na palestra de hoje. O pessoal aí que nos assiste aí, sejam profissionais da área de saúde, seja você que é dependente químico, né? Ou seja você que é familiar, que está procurando respostas, né? Não só para entender, mas para tentar ajudar alguém que você ama. Eu espero que todos vocês, de coração, tenham possibilidade de encontrar aquilo que vocês estão buscando, né? Para aquelas pessoas que hoje trabalham na área da saúde e foram beneficiados, eu vejo dessa maneira, né? Em trabalhar com drogadictos e tentar resgatar essas pessoas no mundo sombrio onde vivem. Espero que vocês se esforcem cada vez mais, é um trabalho árduo, né? Mas eu acredito que a gente consegue, né, com muita ajuda aí, um dos outros, né, com as nossas crenças também, superar esse desafio. E até a próxima aí, pessoal. Um beijo no coração de todos vocês, um grande abraço carinhoso e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.